O negócio, os caras, você pode ser também, como é que fala lá, igual o Bolsonaro, ser inelegível? Não, hoje eu tô elegível. Agora vai existir uma discussão futura assim sobre a minha elegibilidade. A decisão que aconteceu antes agora, ela foi uma decisão sobre o meu registro de candidatura. E a decisão, ela não declara a minha inelegibilidade. O fundamento, eles discutem isso, mas o que faz trânsito em julgado, que a gente chama em direito, o que se consolida é a decisão e não o fundamento. Sim. Então isso pode ser rediscutido. E pode ser rediscutido nas instâncias técnicas, primeira e segunda, e com um monte de prova e informação que a gente não discutiu da primeira vez porque nem era relevante. Porque vamos lembrar que a regra não tratava da existência de reclamações disciplinares, que é, se você disser o Deltan é feio e protocolar, lá vira uma reclamação disciplinar. A lei fala, assim, que se tornaria inelegível alguém que saísse do Ministério Público com um processo disciplinar, que envolve uma decisão. É como um processo criminal em que o cara vira réu, tem uma decisão prévia. Só nesse caso se tornaria. E eu não tinha nenhum processo, então a gente nem discutiu as reclamações das pessoas. Você saiu do Ministério Público para ser candidato. Não pode sair do Ministério Público para ser candidato quem tem alguma treta, que tem algum processo ali. Processo instaurado. Só que os caras usaram isso para tirar você da parada. Porque você estava enchendo o saco. Cara, Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Vocês assistiram aquele vídeo lá daquela menina italiana lá, vereadora? Sim. Pickpocket. Esse era o efeito que eu tinha lá na Câmara. Lá. O pessoal me via, era o cara que incomodava e falava pickpocketer aqui. Então eles fizeram certo de te tirar, porque a gente não aguenta pickpocket, enchendo o nosso saco. Agora, eu achei isso uma sacanagem com o eleitor, né? Como é que o eleitor do Paraná ele viu isso? Cara, atacou o que existiu de mais sagrado, que existe mais sagrado na democracia. Veja que a gente passa o ano com o TSE fazendo campanha divulgando: seu voto vale, vá votar. A festa da democracia. Exatamente, festa da democracia. E aí passa a eleição de modo inconstitucional, ilegal, contra toda a jurisprudência, contra a lei, porque, como você disse, a lei previa que se tornava inelegível quem saía com processo disciplinar. Não quem tinha contra si reclamações, alguém vai lá, protocola, qualquer besteira, é uma reclamação. E eles fizeram uma interpretação desviada, o que nem eles admitem fazer, você ampliar a interpretação para você restringir um direito político como de votar, de ser votado, derrubando aquilo que tem de mais sagrado uma democracia. Jogaram no lixo aí o voto de 345 mil paranaenses. 345 mil é voto pra caramba, né? É muito voto. Caramba. Fora todo o apoio que a gente recebeu de fora, Emílio. As doações que eu recebi para minha campanha, por Pix, aquelas doações de crowdfunding, vieram mais de fora do Paraná do que de dentro. O apoio que a gente recebe é imenso. A gente representava causas lá. E o que eles fizeram foi silenciar alguém que incomodava o sistema. Ô, Dallagnol, você estava falando da democracia. Aí alguns falam que a democracia é relativa. Essa democracia relativa está vencendo aqui no Brasil, na tua opinião? A gente vive, sim, a ameaça muito forte à democracia. A gente vive uma escalada de arbítrio, um enfraquecimento da democracia. E hoje, pilares fundamentais estão erodidos. Quando você olha para a ideia central da democracia, é uma ideia de Estado de Direito, de império da lei. Mas no Brasil, a gente tem donos do poder. Donos do poder é uma ideia oposta ao império da lei. Sim. O que significa? Significa que ele usurpa o poder que devia estar na lei. A lei é uma expressão do poder popular, da soberania popular, o poder está sobre o povo, ele expressa esse poder por meio da lei. Aí, os donos do poder, eles afastam a lei, quebram a lei, rasgam a Constituição, dizem que a Dilma está elegível quando a Constituição expressamente dizia que estava inelegível, como o Supremo fez agora, condenam os caras do 8 de janeiro, apenas desproporcionais, passando por cima de todas as regras do direito penal democrático, censuram a liberdade de expressão por meio de uma série de decisões lá do TSE, acabando com as redes sociais das pessoas, violando o direito básico fundamental da liberdade de expressão, praticam corrupção. E quando se olha para o Supremo Tribunal Federal, quem são os ministros que têm poder? São aqueles que se colocam debaixo da lei ou aqueles que se colocam acima da lei? São aqueles que se colocam acima da lei. Os que se colocam abaixo da lei, eles não têm poder, porque o poder está na lei. Mas o cara que está disposto a interpretar, decidir contra a lei, contra os fatos, esses mandam no país. Porque aí todo mundo quer agradar, porque sabe que eles estão dispostos a beneficiar amigos e prejudicar inimigos. Então, mas não foi sempre assim. Por exemplo, Pedro I, ele fez aquela Constituição para ele. A primeira Constituição, que é meio outorgada, ele fez para ele. A gente sabe que aqui é autoridade, sempre é autoridade. Sempre quem vai lá e... Autoridade. A autoridade sempre leva o jogo. E a gente sempre... Isso que é triste no Brasil. Até saiu a pesquisa que a gente até outro dia falou. Eu não lembro onde é que foi isso aí. Que no Brasil a democracia é só na hora do voto.
Na hora do voto que eles vêm procurar o povo, você vai lá, escolhe o candidato tal, e vota. Acabou a eleição. Você não apita mais nada. Você não apita mais nada. Você não tem não vale nada. Não vale nada. Emílio, isso existe sim. Tanto que lá em 1650, como se disse, vem de longo prazo. 1650, Padre Antônio Vieira dizia que os verdadeiros ladrões do Brasil não eram os ladrões de galinhas, não era o batedor de carteira, mas eram os governantes portugueses que, enquanto os ladrões de galinha roubavam e eram enforcados, o que acontecia com os governantes portugueses que nos roubavam? Roubavam e enforcavam. E é o que a gente vê hoje, é o que aconteceu na Lava Jato. Esse povo que praticou uma série de desvios, inclusive um condenado em 3 instâncias que está na presidência da República, uma vez assumindo lá, o que ele fala? Ele fala de amor, mas ele pratica ódio. Ele aparelha o Estado para se vingar de adversários políticos, para violar a liberdade de expressão do jornalista, dizendo que agora fake news é crime, para criar investigações sem fatos criminosos contra quem atuou na Lava Jato. O que a gente vê é um aparelhamento do poder para serviço dos donos do poder. Eu tenho um monte. Então manda. Vou fazer duas perguntas em um aqui para o Deltan. Deltan, eu queria saber 2 coisas. Primeiro, se a sua entrada no Novo sinaliza a intenção de disputar alguma candidatura majoritária ano que vem ou em 2026. E a outra pergunta que eu queria te fazer é uma pergunta que eu fiz para o Moro, quando ele esteve aqui algumas semanas atrás. Olhando a sua trajetória, se você pudesse voltar no tempo, tem alguma coisa que você teria feito de muito diferente? Bom, adorei as 2 perguntas. Vou começar pela primeira, quando você perguntou sobre a intenção. A intenção do cargo. Mota, eu não sou... minha visão não é de cargo, minha visão é de transformação. Mesmo quando eu fui para Brasília, eu fui com a ideia de que o cargo de deputado seria um instrumento para a transformação, mas não é o único. Então, eu não entro no Novo pensando em cargo, eu entro pensando em servir. E se me perguntar qual que é o melhor caminho para servir, o melhor caminho é colocando mais de 200 deputados, senadores, que tenham os compromissos que os mandatários do Novo têm com o combate à corrupção, com integridade, com contenção da esquerda, com contenção dos arbítrios do Supremo, com segurança pública, com liberdade de expressão. A hora que a gente colocar mais de 200 lá, a gente vai mudar o país. E qual é o caminho para a gente colocar mais de 200 lá? É eleger um monte de gente boa vereadora ano que vem. A batalha em 2026 começa ano que vem na eleição para vereadores, porque são eles que depois vão sair e disputar o cargo para deputado federal e fazer fotos para a gente colocar um monte de gente boa. Então a minha visão é de transformação. Se você me perguntar o que eu quero é chamar a gente para se filiar ao Novo. Se você está em casa, vem, se una a esse time para nos ajudar, seja se candidatando, seja apoiando candidatos, seja chamando outras pessoas para esse grande time. É como na torcida de futebol. Você vai, você torce, você apoia, você tá junto com o jogador, você estimula, você grita, você chama, você convoca. Eu vejo o Novo, em grande medida, como um time. É um time de pessoas apaixonadas pelo Brasil. E o que eu quero é chamar um grande número de pessoas para essa transformação. Cortar a minha cabeça no Congresso Nacional. O meu objetivo é colocar 200 outras no lugar. É fazer o meu melhor, para encher o Congresso Nacional de gente boa. Se o melhor caminho, se o partido entender, o time entender, a comunidade entender, as pessoas entenderem que o melhor caminho para isso é, eventualmente, eu me candidatando a X, Y, Z, meu nome vai estar à disposição. Mas sempre com foco na transformação, não num cargo específico. E em relação à tua segunda pergunta, eu me arrependo grandemente de alguma coisa? Não, porque eu sempre lutei por verdade, por justiça, por fazer o que é certo, e eu tomei as decisões que, dentro das informações que eu tinha disponíveis, era a decisão que eu acreditei melhor para contribuir para essa transformação. Eu entrei no Ministério Público pela mesma razão pela qual eu saí, para fazer o melhor com os instrumentos, as condições, os talentos que Deus colocou na minha mão para servir a Deus e servir a sociedade. E isso eu mantive com coerência desde o dia 1 até hoje e vou seguir até o final da minha vida. E se eu não seguir é porque algum dia eu me perdi. Não na profissão, mas na vida.